Olá pessoal, eu estou gravando essa videoaula para a gente estar respondendo as nossas atividades referente à segunda semana do mês de maio, tá? Foram duas atividades, né, do livro da página 104, tá? Então eu vou direto às questões, como sempre, para que o vídeo não fique muito extenso. Então, a primeira questão é do exercício revisando da página 104, ele diz o seguinte: em 2050 o mundo contará com mais de 9 bilhões de habitantes. Desde já, estudiosos do tema demográfico indicam as principais questões que a população mundial desse período enfrentará. Indica algumas dessas questões, reflita sobre as perspectivas futuras nesse quadro vindouro e sobre as ações que temos de tomar desde já como medidas de prevenção. Então, pessoal, eu selecionei duas respostas aqui para vocês, né? A primeira é que a gente deve procurar um nível de consumo cada vez mais sustentável, né? Onde as formas de plantio de alimentos e as áreas ocupadas para esse fim têm que ser feitas de maneira cada vez mais sustentável, com a exploração de recursos naturais, tá certo? Também deve ser visto desde já a quantidade e o ritmo de emissão de poluentes na atmosfera, a poluição das águas, ou seja, devemos buscar alternativas mais sustentáveis e igualitárias para a vida em um planeta que contará com 9 bilhões de habitantes. Mas essas ações solidárias devem ser implantadas desde já. Ou seja, essa nossa preocupação ambiental, pessoal, com o futuro do planeta, ela tem que começar desde já e a gente tem que partir para essas medidas sustentáveis, tá certo? Vamos para a segunda questão. O que é a transição demográfica? Dê exemplos, tá? Então, a transição ocorre quando o país consegue equilibrar em baixos níveis tanto a taxa de mortalidade quanto a taxa de natalidade, né? Que tende a conseguir o equilíbrio no ritmo de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, só lembrando, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? Países ricos conseguiram completar a transição demográfica, né? Ao contrário dos países mais pobres, estão passando por essa fase de transição ainda. O Brasil mesmo está passando por uma transição, né? De um país jovem para um país adulto, como eu já comentei nas aulas anteriores. Países como Itália e Alemanha são exemplos de países que passaram por essa transição, né, e já conseguiram um equilíbrio demográfico, certo? No entanto, pessoal, isso tem um lado negativo, muitas vezes, que eu destaquei para vocês aí. Quando a taxa de mortalidade ela supera a taxa de natalidade, que é o chamado crescimento vegetativo negativo. Isso também não é muito bom, tá? Isso pode gerar falta de mão de obra, o envelhecimento da população, tá? Mais à frente, depois a gente pode estar aprofundando esse assunto, tá bom? Vamos para a próxima questão. Por que afirmamos que o envelhecimento é um fenômeno demográfico do século XXI? Porque muitos países já passaram ou estão passando pela segunda fase da transição demográfica, né? O que significa que finalizaram suas transições ao longo do século XXI. Já outros países mais pobres iniciaram suas transições ao longo do século XXI. Cada vez mais teremos em âmbito mundial um número maior de pessoas vivendo por mais tempo, enquanto a queda no número de jovens, tá? Eu coloquei um exemplo aí de um gráficozinho pra gente. Essa ilustração eu peguei do nosso livro didático, tá? Lá do capítulo que a gente está estudando, que mostra um pouco essa questão da evolução. A parte azul representa a população com 60 anos ou mais, a vermelha mais de 70 anos e a verde de 80 anos. Vejam, pessoal, que está sempre aumentando, né? A faixa etária de idosos está num processo constante de aumento, tá? Então, de maneira geral, está aumentando o número de pessoas mais idosas no planeta, como a gente já comentou nas aulas anteriores, pelos motivos que a gente já conhece, tá? Quarta questão. A questão da previdência social é emergencial na Europa. Aponte e explique os motivos para tal situação. Então, tá aí, pessoal. A população europeia está envelhecendo, passando por um processo de envelhecimento, né? Então, na Europa, há vários países onde a quantidade de idosos é grande há décadas. Esses países alegam que a quantidade de jovens e adultos que trabalham não gera reservas suficientes para garantir direitos previdenciários à crescente população idosa, né? Então, isso reflete um pouco a questão do crescimento vegetativo negativo.
a população vai ficando cada vez mais idosa, né? Então vai aumentando cada vez mais o número de pessoas que vão precisar de aposentadoria. No entanto, não existe mão de obra. A população jovem ela não consegue trabalhar, né, para, digamos assim, compensar toda essa população mais idosa que está em processo que se aposentou, tá certo? Então, é esse o problema que tem que ser encarado. Inclusive, isso foi alvo no ano passado aqui no Brasil, né, através da reforma da Previdência, tá certo? Vamos para a próxima questão. Identifique duas áreas migratórias do globo e indique a população envolvida e os principais motivos da migração. Então, pessoal, exemplos de áreas emigratórias, o que é isso? São áreas que o pessoal sai de lá para ir para outros locais, né? Aí eu dei dois exemplos, América Latina, com destaque para o México, né, que vocês sabem, que tem aquela questão da fronteira com os Estados Unidos e tal, e também o Oriente Médio, que é uma área muito conturbada, que tem muitos conflitos. Então, muitas pessoas fogem de lá, migram para outros locais, tá certo? Exemplos de áreas imigratórias são aquelas áreas, pessoal, que atraem pessoas, né? Então, eu coloquei como exemplo os Estados Unidos e alguns países europeus, tá certo? Que são países mais ricos e tal, então eles acabam atraindo mais pessoas. Os principais motivos de migração estão relacionados à busca por melhores condições socioeconômicas, né? As pessoas migram porque querem buscar mais oportunidade de trabalho, de emprego, ou seja, melhor qualidade de vida. Tem a questão também da perseguição religiosa, os refugiados, são aquelas pessoas que fogem de guerras, né? Refugiados ambientais, né? Entre outros, tá certo? Aí aqui eu coloquei um exemplo, né? Uma foto também ilustrativa do nosso livro, que mostra essa questão dos refugiados, das pessoas que fogem, né? Aí é um exemplo, né, de pessoas que às vezes se arriscam a própria vida fugindo das condições dos seus países em busca de melhores condições de vida. Na ocasião aí, na região subsaariana, né, onde os imigrantes, né, aguardam resgate na costa da Líbia, tá? Então, muitos se arriscam, né, em busca de melhores condições de vida, tá? Como a gente já falou anteriormente, certo? Vamos passar para frente, tá bom? Aí é um mapazinho que eu coloquei para vocês, para ratificar mais ainda as áreas que mais atraem a população, né? Essas com círculos verdes, né, na cor verde, mostram que é a região dos Estados Unidos, né? E a região da Europa, que são as regiões que mais atraem imigrantes, né? Tá bom? Em busca de melhores condições de vida, etc., como a gente já falou, tá? E as áreas de repulsão, que o pessoal sai para buscar melhores condições de vida. Tem a região aqui da África, né, que é o continente mais pobre, a questão do Oriente Médio e etc. Tá bom? Vamos para a próxima. 6. Identifique áreas do mundo em que seja intensa a xenofobia e aponte os motivos. Pessoal, a xenofobia é um problema sério que vem acontecendo no mundo na atualidade, né? Xenofobia é a questão do ódio ao estrangeiro, às pessoas que vêm de fora. Então, esse é um dos principais problemas desse mundo globalizado que a gente está vivendo, tá? Então, a resposta que eu coloquei para vocês foi essa. Lembrando que não é obrigado a estar igual a minha, pode ser a de vocês, com a palavra de vocês, tá certo? Na Europa, há países com intensa xenofobia. Parte da população de alguns países não admite a continuidade da imigração sob o argumento de que isso incrementará a miscigenação, né? O que causaria para eles sérios problemas de ordem étnica. Tem esse problema, né, segundo eles, e também tem a questão do mercado de trabalho, né, pessoal? Com essa crise global, as oportunidades de emprego são cada vez menores. Então, muitas vezes, os imigrantes que vão para esses países, eles são discriminados porque eles podem tomar emprego de pessoas que vivem naqueles países, tá? Adiantando aqui para vocês, mais uma questão lá do livro. Samuel Huntington publicou em 1993, na revista Foreign Affairs, um artigo intitulado O Choque de Civilizações. A que se refere a expressão choque de civilizações? Então, a que ele estava se referindo, pessoal? Olha, nesse artigo, Samuel Huntington reconhece 8 civilizações vivendo no mundo contemporâneo. Contemporâneo é no mundo da atualidade, tá? Segundo ele, a ocidental,
a latino-americana, japonesa, ortodoxa, né, na Rússia, a hindu na Índia, islâmica e cínica na China, né? Para o autor, com o fim da Guerra Fria, em um mundo pautado pela intolerância, essas civilizações protagonizariam conflitos resultantes da dificuldade de coexistência, né? Então, para Samuel Huntington, essas diferentes culturas elas acabam entrando em choque, né? Devido a essas diferenças culturais nesse mundo globalizado que a gente está vivendo, tá? Ok? Deixa eu ver aqui, porque o vídeo, eu não quero que o vídeo fique muito longo, a gente já está com 10 minutos. Se eu não me engano, agora a gente vai partir para outra atividade do livro, exatamente, está aí, que é o exercício Olhar Cartográfico, página 104, né? Que ele fala: observe o mapa a seguir sobre os conflitos e os respectivos deslocamentos que provocaram e responda. Observe, pessoal, que essa ilustração eu peguei do nosso livro didático, tá certo? É a mesma foto que está no nosso livro, é a que eu coloquei para a gente responder essas questões, tá? Dos conflitos registrados entre o ano de 2010 e 2015, tá certo? Então tá aí para a gente analisar, tá? As áreas aqui, ó, né? Dos conflitos, tá ok? Então, a partir dessa ilustração, ele pede que a gente responda duas questões que eu copiei adiante, tá certo? Vou passar para a próxima página. Então, a primeira é: o que significam os círculos laranjas, hein, pessoal? Aqueles círculos laranjas que a gente viu no mapa anterior. Então, eles refletem o número de refúgios que resultam de conflitos registrados entre 2010 e 2015. Ou seja, aquelas pessoas que estão fugindo de áreas que tem vários conflitos, né, no planeta, ao longo do globo terrestre. Tá bom? Então, a gente tem observado que esse número de pessoas ele tem aumentado cada vez mais, né? A gente tem visto na televisão, a televisão mostra o tempo todo essa problemática dos conflitos, né? Às vezes com imagens, né, até muito tristes, tá bom? Então, esse é um problema hoje do nosso mundo globalizado. A segunda questão é: qual é o mar que se destaca dentro da maior zona de deslocamento de refugiados? Lá naquela ilustração anterior, se vocês observarem, aqui se enquadra mais, que está mais próxima, é a região do mar Mediterrâneo. Tá bom? Então, pessoal, feito isso, a gente corrigiu as atividades referentes à segunda semana do mês de maio, tá? Deixa eu dar uma controlada assim aqui no tempo. A segunda atividade do mês de maio, tá? Então, eu gostaria de agradecer a vocês, tá? Por estar acompanhando essa videoaula, tá? Não sei em que momento vocês vão estar acompanhando, mas agradeço desde já, tá? E desejar a todos um forte abraço, tá bom? E até a próxima atividade que a gente vai corrigir por aqui.